Fala galera, beleza? Hoje trago pra vocês o top 10 dos melhores jogos de PC que eu joguei na minha opinião. Galera, esse top 10 de PC vai ser dividido em 3 etapas, pelo motivo que eu tive 3 computadores em 3 épocas diferentes. Então esse primeiro top 10 vai ser com a minha máquina que eu adquiri mais ou menos na época de 2000, 2001. Vão ser muitos jogos antigos e jogos que eu acho que muitos de vocês nunca ouviram falar e nem conhecem. Então vamos lá para o nosso primeiro top 10. Décimo lugar, Heart of Darkness, ou a tradução, Coração das Trevas. Galera, esse foi o primeiro jogo que eu joguei no meu primeiro computador. Foi a primeira revista que eu consegui da CD Express, que vinha com esse jogo e vinha com um CD com 18 jogos demos, que é a revista que salvava a nossa época, porque na época não tinha internet, quem tinha discada e baixar jogo esquece, então a gente tinha que adquirir essas revistas da CD Express, que ajudou muito. Também eram jogos originais, né? Era outro nível. Então galera, esse jogo, no caso os inimigos eram umas sombras, né, das trevas, pode ser que por isso que o jogo se chama Darkness, né? As sombras pretas que estraçalhavam você todinho. O jogo era em 2D, porém com algumas partes em 3D, era bem dinâmico, era muito foda a jogabilidade para a época, muito difícil, tinha hora que você pensava que era só atirar, 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 mas não era, você tinha que pular, outras horas desviar, outras horas você tinha que passar por baixo para depois voltar por cima. Era um jogo que tinha que usar bastante a cabeça, mas é um jogo muito bom, muito divertido e marcou bastante a minha infância. No lugar, galera, Tomb Raider 3. Galera, muitas pessoas conhecem Tomb Raider no Xbox 360, porém a saga de Tomb Raider começa no PlayStation 1 e no PC, que foi com Tomb Raider 1, 2 e 3. Foi os Tomb Raider já que traz a nossa Lara Croft. No caso, ela já adulta, né? Ela já é a historiadora, aventureira. E as duas versões de Xbox 360, que foi o Tomb Raider e o Rise of the Tomb Raider, traz, antes de tudo, como foi o começo para ela se tornar a Lara Croft. O Tomb Raider 3 aqui que eu joguei, eu só jogava a versão demo, porque na minha época era difícil, a internet era coisa difícil de ter, né? E a jogabilidade era terrível, porém ótima para a época, mas de hoje em dia é terrível. Os gráficos vocês estão vendo aí. E assim galera, a gente se divertia muito com um jogo nesse naipe, que hoje é considerado lixo, mas era um ótimo jogo aí para a época. Oitavo lugar galera, Age of Empires. Galera, Age of Empires é um dos jogos RPG de estratégia, de criação de cidades, um dos melhores na minha opinião. Teve várias versões depois, tem uma versão até mais moderna, que é o Age of Empires 3, tem a versão HD, tem o Age of Empires Mythology, mas isso aí vai ficar para outros vídeos. O que eu joguei bastante no meu computador antigo foi o Age of Empires primeiro, a versão demo, porque a internet naquela época era difícil. Galera, para quem tem o CD do Windows 98, que eu acho que até é difícil alguém ter ainda, se você verificar dentro do disco, tem a demo do jogo lá para você utilizar. E como eu tinha a versão original do CD do Windows, eu tinha a demo do jogo e vários jogos também junto com a mídia do Windows 98, coisa que nenhum Windows hoje vem mais com o jogo dentro. O 98 vinha e tinha esse maravilhoso jogo aí, por ser um jogo RPG de estratégia que você criava suas cidades. Hoje em dia, particularmente, eu não curto esse gênero de jogo, mas porém Age of Empires fez parte da minha infância e difícil, mas quando às vezes dá eu jogo um pouco aí, que é um jogo muito difícil, mas é um jogo muito divertido, muito bom. Você perde bastante horas jogando aí pra criar sua cidade aí, mas vale muito a pena. Sétimo lugar ficou com Grunts. Grunts é um jogo bem diferente, bem difícil. Um jogo que você controla uns bichos parecendo uns orcs, né? Mas não são, né? Parece um boneco de massinha. E no decorrer do jogo você vai conseguindo itens para ajudar você a prosseguir na fase, né? O começo é bem fácil, né? As primeiras missões são bem fáceis, que é mais ensinamento.
Aí vai dificultando no decorrer do jogo. Tem fases na neve, no espaço, no campo de golfe. E cada cenário vai ter tipo, uma ferramenta especial tal para lembrar um pouco do cenário. Um jogo bem dinâmico, bem que você tem que usar bastante a cabeça, porque se você fazer uma coisa errada e salvar, você vai ter que começar tudo de novo, porque vai atrapalhando o seu progresso no jogo. E você tem que pegar um pedaço de mapa e chegar até o rei, né, que está no final da tela. E para cada mundo são 4 telas, né? Você vai conseguir os 4 mapas e ir para o outro mundo. É um jogo bem dinâmico, bem divertido e bastante difícil. É um jogo que tem que usar bastante a cabeça. E foi um jogo aí que eu joguei bastante. Infelizmente eu não zerei ele, porque quando eu estava na última missão eu perdi meu save porque o meu computador deu defeito. E aquela preguiça de continuar o jogo lá, mas faz parte. Sexto lugar, galera, Rooney. Acho que muitos de vocês nunca ouviram nem falar desse jogo, porém era um dos jogos muito falados na época. Para você conseguir jogar ele tranquilamente, você tinha que ter uma placa de vídeo. Na época, para ter um computador já era difícil, imagina uma placa de vídeo. Porém, o meu ainda rodava lá tranquilinho assim, no mínimo lá, né? Porém, eu só tinha a versão demo, né? Porque a versão paga desse jogo era muito caro na época e era difícil ter jogos originais, e pirataria naquela época era difícil para computador, porque a internet era horrível antes, né? Eu não tinha nem internet nessa época, então tinha que tentar com o que tinha. Rooney, na época de hoje, poderia ser considerado um Skyrim. Você ia com seu personagem, ia destruindo os monstros e tal. Você ia adquirindo novas armas, novos escudos, pegando dos inimigos. Às vezes dropava alguns itens dos inimigos, você pegava. E era um jogo bastante dinâmico, era um jogo de ação, um jogo que bastante violento. Você conseguia arrancar a cabeça dos personagens, dos seus inimigos, coisas que na época era, nossa. Hoje em dia é normal, né? Mas naquela época era novidade. Então, Rooney foi um jogo muito bom aí que eu joguei lá. Infelizmente só joguei a versão demo, né? Mas me diverti muito com esse jogo. Quinto lugar, Editing 2. Um jogo aí que eu acho que muitos de vocês nunca ouviram nem falar. Eu joguei a versão demo dele, porque a versão completa não tinha acesso, porque não tinha internet naquela época. E era um jogo muito pesado, né? A versão demo rodava tranquilo nos computadores da época, mas a versão completa só rodava com placa de vídeo, que poucas pessoas tinham na época, que era uma coisa muito cara. Para ter um computador na época já era um pouco difícil. Imagina uma placa de vídeo, que era um acessório aí que era quase mais caro que o computador. O jogo era, você controlava um elfo, era um jogo meio que RPG, né? Tinha bastante personagens bizarros, né? Um dos poucos jogos da época que tinha bastante história, né? Na época não manjava nada de inglês, então não tinha a mínima noção do como estava a história, né? Mas você via que era um elfo, que ele era um mágico, que queria salvar seu povo. Jogo bem dinâmico, bem divertido. Porém, na época de hoje é um jogo que eu não jogaria, porque eu não curto esse tipo de jogo, mas naquela época, por não ter muitos jogos para se divertir, eu me diverti muito com esse jogo aí, e ele não poderia faltar no nosso top 10. Quarto lugar, Obi-World Abs Oxudus. Eu acho que é assim que é a pronúncia do jogo. Galera, é um jogo que eu não sei se são sapos ou são os alienígenas. Eles trabalham numa mina, né? São meio que uns escravos. O jogo é um jogo que você tem que pensar bastante. Um jogo meio que RPG, com ação. No decorrer do jogo você vai conseguindo poderes novos. Você consegue controlar seus inimigos para fazer eles atacar a si mesmo. É um jogo bem diferente, muito dinâmico e muito difícil. Você tem que pensar bastante, porque às vezes uma ação que você fazer no jogo pode atrapalhar no seu desenvolvimento e você ter que recomeçar toda a missão novamente aí. É um jogo aí bem dinâmico, né? Eu joguei muito, teve até a segunda versão desse jogo. A primeira revista tinha só essa versão, aí depois eles criaram uma outra revista, né? Que vinha as duas versões do jogo aí.
É um jogo bem diferente, bem divertido, muito bom para a época. E não sei porque também não teve uma continuação aí futura. Pode ser que não agradou muitas pessoas, né? Mas as poucas pessoas que agradou gostou muito do jogo aí. Então é ele aí que ficou com o nosso quarto lugar. Terceiro lugar, Little Big Adventure 2, Twisting Obscene. Galera, foi um dos poucos jogos completos que eu tive, né? Eu tinha o jogo original, né? Graças à revista CD Express, né? Que era a revista na época que trazia vários jogos aí em promoção pra gente, né? Como eu disse, a gente não tinha acesso à internet, poucas pessoas tinham, que era coisa muito cara na época, e quem tinha discada, não tinha como você baixar, então era difícil. Então essa revista CD Express salvou a nossa vida. O jogo era um jogo meio que de aventura, ação, estratégia, né? Que contava a história do Twitsin, o cara aí que foi ajudar o seu dragão, que é o dragão voador, né? Que se machucou. E nessa aventura para ajudar o dragão, ele só se lascou, né? Foi encontrando outras pessoas, outros desafios. E foi até preso no decorrer dessa história, né? Foi pra lua, foi pra outro planeta. É um jogo meio psicodélico, um bagulho doido, galera. Tipo, no começo parece um jogo bem infantil, né? Tipo, um jogo bem alegre e tal, mas no decorrer da aventura o bagulho fica louco. E foi um jogo aí que eu demorei pra finalizar ele, perdi 2 saves dele, tive que recomeçar tudo de novo. É um jogo aí que eu gostei bastante, eu passei bastante raiva, mas é um jogo muito divertido, muito bom, e ele não poderia faltar aí no nosso top 10. Segundo lugar, Half-Life. Galera, poucas pessoas conheceram Half-Life, porém conheceram o sucessor dele, que no caso era uma cópia que fez mais sucesso do que o original, que foi no caso Counter-Strike, né, ou conhecido CS 1.6. Half-Life era a versão de história do Counter-Strike, que porém tinha aliens, era meio futurístico, e era um jogo muito bom. É um jogo até que eu citei no vídeo do Fallout 4, né, que Fallout 4 lembra bastante ele, né. Half-Life é um jogo muito antigo, muito bom. Teve várias versões e tem rumores até que vai ter uma versão nova aí de Half-Life, né? Não sei se vai ter mesmo, mas tem rumores. Porém, ele não fez tanto sucesso quanto o Counter-Strike. O pessoal conhece Counter-Strike, mas a jogabilidade de Counter-Strike é a jogabilidade 100% de Half-Life. Porém, Counter-Strike era policial contra terrorista e Half-Life era você contra alienígenas. É um ótimo jogo aí de FPS em primeira pessoa. Recomendo demais, joguei muito. E é um jogo muito difícil e muito top. E cada missão que você vai passando vai aparecendo monstros diferentes e mais difícil. Então, segundo lugar ficou com Half-Life. Galera, o primeiro lugar ficou com Legacy of Kain Soul River. Porém, galera, como ele já ficou em primeiro lugar no nosso top 10 de PlayStation 1, eu achei uma injustiça colocar ele novamente. Porém, ele fez parte da minha jogatina no PC. Eu joguei bastante ele, a versão dublada. Então eu resolvi colocar outro jogo aí que também eu joguei bastante aí, que foi Claw. Claw é o jogo aí do pirata, um gato pirata, né? Que quer roubar os tesouros aí dos cachorros, que no caso são os granfinos da época, né? Um jogo muito top aí, jogo em 2D, muito divertido, muito difícil e bem comprido. Tinha várias telas, vários vilões, o jogo era muito dinâmico, você se divertia bastante. E o gato todo malandrão, né? Claro, pirata. Lembra bastante o Jack Sparrow, porém ele é antes do Jack Sparrow, então acho que pode ser que o Jack Sparrow seguiu a história de Claw. Brincadeiras à parte. O jogo é muito foda, muito bom. Infelizmente não veio nenhuma continuação do jogo, não sei porquê. Mas o jogo é muito bom, então ele teria que ficar no nosso primeiro lugar aí do nosso top 10. Então é isso aí, galera. Se gostou, deixa um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal.
E aguarde que vai vir a segunda parte aí logo mais aí pra vocês, o nosso top 10 de PC. Forte abraço pra todos e até a próxima aí. Fui!